o Jordan Raynor, ele fala sobre empreendedorismo, né? E ele fala que empreender é você criar coisas novas para o bem do outro. Essa é a definição que ele dá. Falando biblicamente, porque ele fala assim, quem que foi o primeiro empreendedor? Foi Deus. Por quê? Porque Deus ele não precisava ter criado o ser humano e nem a terra, o paraíso para o ser humano. Só que Deus vai lá, cria o ser humano e cria algo para o bem do ser humano, que é o paraíso. Ele coloca o Adão e a Eva lá no Éden e ele cria o homem para desfrutar. Então ele está empreendendo, ele está Sim, criando sim, algo novo para o bem do outro, né? Para o homem e a mulher que eles sim, criaram. sim, E cara, é fantástico. Por quê? Porque ele mostra vários empreendedores, empresários de várias empresas que tinham uma perspectiva do reino de Deus, sabe? De ver o seu trabalho, ver a sua empresa, não como um meio de obtenção de poder, de riqueza e tudo mais, que embora não tem pecado nenhum nisso, né? sim, Você sim, prosperar, mas ele dá vários relatos de empresários que eles iam para além disso e tinham um cuidado com os funcionários. Por quê? Porque a sim, ideia deles é entender o seguinte, pô, isso aqui foi Deus que me deu, então eu preciso sim, ser um bom mordomo e eu vou multiplicar. Isso aqui vai gerar virtude, gerar prosperidade não só para mim, mas para todos aqueles que estão comigo nesse propósito. E aí, cara, é fantástico, porque ele dá vários exemplos de empresários que fizeram isso e como que eles prosperaram. Aí tem lá um empresário do Chick-fil-A, não sei se você conhece, é uma franquia americana, e eles eram adventistas, e eles não abriam aos sábados. E aí tinha assim, o povo no shopping ficava maluco, porque falou assim, pô, todo mundo, ele abriu uma loja no shopping e ele e não, não não abria no abre sábado. para respeitar Exatamente, o o princípio que princípio que isso, eles né, que, seguem, que né? ele segue. Só que era legal porque fala assim, cara, que eles assim arrebentaram e ninguém entendia isso. Ele fala assim, cara, como é que pode isso? Eles não abrem, porque teoricamente o sábado é o dia de maior Movimento movimento, nas show na lojas, sim. loja, sábado, domingo, né? E tudo mais. Então ele dá vários exemplos desses, e só que ele dá também falando a respeito do que eles faziam com os funcionários, sabe assim, como que eles eram bons para os funcionários. Igual o livro lá que eu te dei, eu acho que eu te dei o livro Eu lá, né? li Que fala da dos. Guinness, da Isso, história do fala dos Guinness. Guinness. Muito legal. Que eles faziam isso também. Sim, Na ajudaram Irlanda, muito, eles ajudaram ajudavam muito. os funcionários, Sim. eles investiam para os funcionários deles estudarem. Por Estudarem, que que eu né? tô falando tudo isso aqui? Porque, cara, é isso que eu vejo em você. Por isso que talvez eu fiquei na cabeça, falei, cara, o Fábio leu esse livro. Por quê? Porque, por exemplo, quando você fala da Érica, e desse processo que vocês têm, e desse atendimento que a Érica faz, né? Dessa Do proximidade que ela tem, cuidado, né? desse cuidado, cara, isso é do reino. É. Entendeu? Porque você Faz tá, toda a você tá para diferença. além daquilo. Porque, assim, Sim. geralmente uma empresa, se bem que hoje em dia o pessoal vê, assim, nessa perspectiva que tem que cuidar dos funcionários de maneira integral e emocional. Mas, cara, geralmente eles veem o funcionário como uma ferramenta, como um Sim. número, né? Sim. E o que Sim. eu vejo de vocês é diferente, né? Até essa abordagem que você fala da Erika, assim, né? Então, por isso que eu acho que eu achei, cara. Esse eu vou procurar, porque eu geralmente quando eu gosto de um livro e vejo que ele é bom, eu compro pra dar de presente pras pessoas. Só que aí, cara, eu dou de presente muito rápido. Aí Aí some da acaba logo. prateleira. Mas, cara, você vai se identificar com Mas, esse, com mas esse depois você livro. me passa e eu dou um jeito de comprar também para ler. Eu gosto de ler esse tipo de livro. Você falando isso, a gente faz toda essa parte, né? Além do. O que eu converso muito com a Erika? Eu falo, Erika, essa empresa ela precisa ser para honrar e glorificar a Deus. Então, toda essa parte, além da parte emocional, né, que ela faz, que é muito importante, Sim, ainda mais com a mulherada aí que tem uma sobrecarga, né, muito grande. A gente pode ajudar eles, a gente ajuda até para conquistar as coisas, para conseguir fazer algo a mais do que eles fariam com o que eles têm de ganho. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente tenta fazer assim de uma forma bem assim, poder ajudar um pouquinho cada um para eles poderem prosperar também, que é o que você falou. Não adianta só o dono da empresa prosperar, acho que todo mundo tem que crescer junto, senão não faz sentido, né? sim, E muita gente vê o funcionário só como um número, né? Mas a gente vê como vidas, né, que estão sim. ali para também realizar os sonhos deles. A gente fala muito de Deus lá dentro da igreja, né? Do reino, dos princípios. Eu acho que não sei se metade ou um pouco mais dos nossos funcionários são cristãos.
creio que a maioria acredita em Deus, tudo. Creio que não tem nenhum funcionário ateu, mas a maioria são cristãos, eu sei por conversar com eles, né? Por conhecê-los bastante, assim. E a gente está sempre com esse cuidado, né? Antes de dispensar alguma pessoa, a gente analisa, ora, conversa bastante com a pessoa, e que às vezes não tem jeito mesmo, né? A pessoa não quer. Às vezes está no lugar errado, vamos falar assim, né? Então, às vezes você tem que deixar ela encontrar o caminho dela em outro lugar, né? Mas a gente pensa sempre nessa parte, igual você falou desse livro. E quando eu li aquele livro da Guinness, eu achei muito legal tudo que eles faziam, né? Fizeram pelos funcionários. Tanto é que até hoje existe a marca, né? Sim, Uma marca sim. acho que centenária, né? É, sim. Acho que é do século XVIII que Aham. começou a história deles, né? Sim. Aham. 18 ou 19, eu lembro. 19, acho. 1800 e pouco. Mas eu acho que tem que ser assim, né, Michael? Não tem outro jeito, né? A gente que Sim. conhece a palavra, né? Que conhece o evangelho, eu acho que é até um dos versículos que eu mais gosto, que tá em Tiago, também tá em Provérbios, que é aquele versículo que fala: se você pode, se o bem está em suas mãos e você não faz, você está pecando, né? Uhum. Porque às vezes você tem como ajudar e se você não ajuda, você já tá pecando, né? Sim. E eu vejo que tem muita gente que às vezes não quer ajudar, não tem essa disponibilidade. Mas às vezes ou é porque não conhece o evangelho, ou por alguma outra razão que a gente não sabe, né? Cada um tem suas razões, né? Mas a gente pensa dessa forma. E nem sempre é fácil, porque quando você ajuda alguém, você geralmente eu falo assim, às vezes a gratidão, às vezes a pessoa nem tem. Você ajuda muitas pessoas que não têm aquela gratidão por você estar ajudando. Mas a gente ajuda pensando em Deus, né? Não, Sim. lógico, a pessoa é um filho de Deus que vai ser agraciada por se ajudar. Mas muitas pessoas são ingratas. Então, se você pensar, não vou ajudar porque as pessoas são ingratas, daqui uns dias você não está ajudando mais ninguém, né? Porque o ser humano é Sim. falho e muitas delas não vê essa parte. Mas você tem que fazer por Deus, né? Sim. Para honrar e Sim. glorificar a Cristo, né? E a premissa do amor, né, Fabião? Porque o amor, a premissa é essa, né? Você anteceder a desejar o bem ao outro, né? Ou a fazer o bem ao outro, né? Ou seja, o outro não fez nada pra mim, mas eu nem preciso esperar ele fazer alguma coisa. Eu vou lá, eu que tenho essa disposição, e vou lá servi-lo, né? Sim, Porque eu entendo o propósito, né? sim, Eu entendo, Deus fala comigo, né, para ser instrumento, porque na verdade, no fundo, nós somos a expressão do amor de Deus, sim, sim, né? Porque às vezes Deus vai ver, a pessoa vai ver o amor de Deus, o quanto que ela é amada, o quanto que ela é importante, né, da parte de Deus através de você. Fala, pô, que sim, benção, cara, colocou o Fábio na minha vida. Assim como era com a gente, sim, né? sim, No certo, fala, pô, Senhor, obrigado pela família do Fábio, sim, porque era o cuidado, né, que a gente sentia de Deus a partir da família de vocês, né? sim. Então, eu acho que é isso aí, né? Infelizmente, as pessoas muitos não vão reconhecer, né? Mas também não Não interessa, né? tem problema. Porque o Senhor é quem sabe, né? Sim, sim, sim. E no fundo, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então a Também. gente é abençoado quando É, a gente dá, eu né? penso assim É. também.